Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, no 7º dia da 8ª de Natal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunho, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz da verdade, que vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era o seu, e os seus não a acolheram, mas a todos que receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai e como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque existia antes de mim. E de sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Por meio de Moisés, foi-nos dado a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No princípio, estas são as primeiras palavras da Bíblia. Interessante, né? As mesmas com as quais começa a narração da criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra, o homem, etc, etc. Hoje o Evangelho diz que aquele que contemplamos no Natal, o menino Deus, já existia antes do início de todas as coisas, antes do universo, antes de tudo. Ele existe antes do espaço, do tempo. Nele há vida. Antes de que a vida surgisse, João chama-lhe verbo, ou seja, palavra. O que quer dizer palavra para nós, gente? Ora, gente, palavra serve para quê? Palavra serve para comunicar. Ninguém fala sozinho, fala-se para si próprio. Agora, o fato de que Jesus seja do princípio o verbo significa que desde o início Deus quer comunicar-se conosco. Deus utiliza do seu Filho, que se faz carne, para se comunicar conosco, para entrar em comunhão conosco. Agora, de fato, de que Jesus seja desde o princípio, a palavra significa esse encontro, esse desejo profundo do Pai nos experimentar, e Ele nos experimenta pelo seu Filho. O Filho unigênito do Pai quer comunicar-nos a beleza de sermos filhos de Deus. Ele é a verdadeira luz, que quer nos afastar das trevas do mal. Ele é a vida, que conhece a nossa vidas
quer dizer que nos ama desde toda a eternidade, desde o princípio. Ele nos ama porque Ele nos criou, Ele nos gerou. Eis aqui a maravilha de hoje, dessa palavra. Jesus é a palavra eterna do Pai, desde sempre. Esse Pai pensa em nós, deseja comunicar-se conosco, deseja nos experimentar para fazer o que, além da palavra, Ele se fez carne. Ele se fez carne. E esse fazer carne ele não volta atrás como nós vestimos uma roupa hoje e depois atiramos. Não. Jesus se revestiu da nossa carne, não da nossa miséria, da nossa carne, para sentir a nossa carne e fazer com que a nossa carne o reconheça como Senhor. E é preciso entender a beleza do Evangelho de hoje, tão poética e tão verdadeira, tão bonita e encantadora a palavra de Deus. Em cada momento que nós vamos ouvindo essa palavra, a nossa vida vai se enchendo de alegria, porque a palavra é a palavra que gera em nós consciência do amor que Deus tem por nós. Por isso hoje somos provocados, a nossa humanidade, ele quer fazer com que essa nossa humanidade seja perfeita, seja perfeito como o vosso Pai é perfeito, seja santo como o vosso Pai é santo. Então ele assume a nossa carne. Quando nós olhamos para os santos, nós vemos que os santos chegaram ao ponto que nós precisamos chegar. Chegaram à experiência da totalidade de Deus, ou seja, experimentaram e experimentam Deus no serviço do amor. Os santos nos traz essa alegria. Por isso, amados irmãos, nunca Ele se separou de nós, da nossa carne, e nunca se separará. Agora é para sempre. Ele está no céu com o seu corpo, carne humana. Ele uniu-se para sempre à nossa humanidade. Poderia dizer, se casou com ela, com a nossa humanidade. É muito bonito percebermos essa grandeza da palavra de Deus para nós hoje. É muito belo entender que a palavra que se fez carne nos conduz, nos orienta, nos ensina e nos chama a viver a alegria do Evangelho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona, Santa Faustina, nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Santíssima Virgem, nos dê a alegria de sempre estarmos dispostos a ouvir Jesus, palavra, verbo que se faz carne e habita em nós. Que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda a alegria de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.